Olá, ouvintes, eu sou Luciana Aguilar, esse é o podcast do Intercendo, onde a gente bate um papo sobre desenho humano. Pessoal, vamos conversar hoje sobre uma questão que eu tive dúvidas quando eu entrei nesse experimento e muita gente deve se perguntar. Como é que funciona o desenho dos gêmeos, né? Se a gente fala o tempo todo nessa singularidade e que não existe nenhum desenho como o seu. Como é que funciona o desenho de pessoas que nascem na mesma cidade, no mesmo horário e no mesmo ano? Como é que é isso de ter um único desenho e não ter desenho nenhum igual? Como é que é o desenho de um prematuro, né? Eu mesma nasci de 8 meses. Isso interfere? Isso é uma programação? Como é que funciona toda essa dinâmica? Vamos entender uma coisa. Para essa visão do desenho humano, esse conhecimento que foi trazido ao Hauru, nós somos corpos, né? Então nós temos uma forma física em movimento. Isso já nos mostra o seguinte, gêmeos que nasceram, às vezes com segundos, minutos de diferença, quando formos calcular o desenho desses gêmeos no programa, no software que nos mostra, vai ser exatamente o mesmo desenho. Agora, então, como é que são duas pessoas diferentes? Como é que faz essa diferença? Olha, uma vez que somos corpos, né, e a gente sabe pela lei da física, um objeto não ocupa o mesmo espaço, então já existe aí o quê? Esses dois gêmeos ou trigêmeos, não sei, essas pessoas que nasceram no mesmo período, vão ser pessoas que ocupam espaços físicos diferentes. Então, recebem condicionamentos do pai e da mãe, diante do mesmo desenho, mas estão ocupando espaços diferentes geograficamente. Então, existe o quê? Os filtros dos neutrinos, né? Que essa pessoa vai estar recebendo e que não vai ser o mesmo. Então, já começa daí uma diferença. A parte disso, existe toda a percepção da pessoa em função do que ela está recebendo a nível de condicionamento de cultura, de família. As amizades dessa pessoa vão o quê? Vão também condicioná-la, né? A gente sabe a história lá dos centros em branco, que absorvem, amplificam e distorcem essa energia que recebe. Então, isso tudo aí vai fazendo dessa pessoa única, independente dela ter o mesmo desenho. O próprio Hauru, ele nasceu quando a mãe dele tinha 40 anos, né? Ele era o quarto filho e foi de uma cesariana. Então, como existe esse programa, né, que nós falamos no desenho humano que nos condiciona, esse programa, essa criança que nasceu de cesariana, ela vai ter aquela impressão, né, aquelas ativações, tanto das ativações inconsciente dela como consciente, trazidas naquele horário da cesariana. Então, existem muitos casais hoje que, já conhecendo o desenho humano, já programam, gente, uma cesariana para que aquela criança nasce com determinadas características, né? De determinados planetas que vão estar ativando determinadas portas que vão trazer características muito peculiares a esse ser humano. Então, tem muita coisa aí positiva, até, por exemplo, se você tem um filho e se você quer ter um segundo filho e você tem esse conhecimento do desenho humano, muitos casais utilizam isso também para saber a data dessa cesariana, para ver, por exemplo, sobre o perfil também, porque você sabe que existem os perfis harmônicos, os perfis que têm uma ressonância, né? Então, qual é o perfil daquele primeiro filho? Qual é o perfil de um segundo filho que se daria bem com aquele irmão? Então, existe muita coisa que você pode explorar nesse caminho aí.
E a criança prematura, né? Porque a gente fala dos 9 meses de gestação, o cálculo o cálculo inconsciente que é trazido pelos 88 graus antes do nascimento. Então, aquela criança prematura, no caso usando o meu exemplo, que eu nasci de 8 meses, eu já vim desenhada com essas características, independente de eu ter sido prematura. 88 graus antes de eu nascer, foram ativadas todas as minhas portas do meu inconsciente. Então, de qualquer forma, é uma impressão única de desenho, né? E que vão me dar as características de quem eu sou, a parte desse condicionamento que é muito maior, gente. Os condicionamentos que nós recebemos são muito maior do que você pode imaginar. Aqui entra o grande X, né? A grande cereja do bolo, que eu acho, do desenho humano, que é essa coisa de não escolhemos. O Ra, ele contava que as pessoas ficavam muito irritadas com ele quando ele dizia isso, que você não tem escolha, né? E não tem escolha por isso, eu não sei se está dando para você entender. Você não tem escolha porque você nasce com essas definições ou não definições, né? Com essas características dessas portas que vão ser arquetipos, né? Que vão te trazer características humanas, né? Cada porta dessa ela tem um aspecto humano e por isso não há escolha. Você não pode começar aí tentar se encaixar dentro de uma forma que não é a sua. Isso vai te trazer apenas frustração, resistência, desencantamento, desilusão, raiva e caminhos complicados. Aí o Ra conta assim que ele se cansou tanto porque a mente, né, a nossa mente não aceita que não temos escolha. Essa é a grande coisa. Se você não se render a essa forma, se você não acreditar, né, nessa sua indefensão, não vai mudar nada. Que você acredite ou que você não acredite. É simplesmente assim que funciona. Então ele começou a usar o termo sorte. As pessoas encaravam isso de uma maneira menos resistente. E aí é isso, gente. Nós temos um desenho que é absolutamente preciso. Essa é a nossa sorte, a minha, a sua. Cada um nasce com essas características, com o seu tipo e para o bem e para o mal, entende? Não tem o que você possa fazer para modificar isso. Eu nasci geradora manifestante, eu vou ser geradora manifestante com todos os meus elementos, né? E aí, quando eu funciono, me aceitando, né, nessa rendição, eu começo a ver o que eu vim para ver, porque essa é a grande questão. Nós somos uma consciência aqui nesse planeta que viemos para ver, né? E se estamos alinhados, vamos ver o que temos que ver. E vamos ficar lá naquela nossa posição de passageiro. Um grande beijo para vocês, até a próxima. Tchau.